mesmo sendo muito tímida, tendo pouquíssimos amigos lá na minha adolescência, na minha infância, sofrendo bullying. Mesmo assim, eu tinha uma grande liderança sobre a minha vida. Eu tomava sempre decisões muito importantes, desde pequenininha. Mas sempre lá no fundo, bem lá no fundinho, eu carregava uma grande dor. O medo de estar fazendo algo errado, o medo de desagradar, o medo de ser julgada, de ser criticada. E esse medo me corroía em cada decisão, em cada passo que eu dava. Mesmo sabendo que eu estava fazendo tudo alinhado aos meus valores, os meus princípios, a educação que eu havia recebido, sempre havia aquela dor incomodando lá no fundinho do peito, pensando: o que vão pensar de mim? O que vão dizer? Será que eu vou ser mais uma vez reprimida, deixada de lado? Será? E esse medo era paralisante. Você já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso? Eu vou trazer nesse vídeo algo que mudou a minha vida e eu sei que vai contribuir muito com a sua vida ou com a pessoa que você sabe que passa pela mesma situação de medo. A pessoa que sente esse medo, ela está sempre na berlinda, sempre como se estivesse no paredão da sua vida, sempre esperando apontamentos, sempre esperando ser negada. E isso traz um desconforto gigantesco e muitas vezes a gente deixa de dar passos poderosos na nossa vida justamente em função desse medo. A informação que eu vou trazer hoje para você, ela é comprovada pela ciência, ela é usada na constelação sistêmica, na medicina germânica, para você entender o porquê desse medo de ser julgado, de ser criticado. Nós precisamos olhar para trás. O quanto para trás? Milhões de anos para trás. Quando nós não éramos ainda esta forma humana. Quando nós vivíamos lá no mar, quando nós éramos apenas seres que viviam na água. Lá, naquela época, tudo que nós precisávamos fazer era sobreviver o tempo inteiro. E apesar de ter passado milhões e milhões de anos, nós não evoluímos tanto assim. Nós continuamos com muitos sentimentos, emoções, sensações primitivas. E essas sensações primitivas justamente falam sobre a sobrevivência. Nós fomos evoluindo, mas as nossas células, a nossa formação, as nossas moléculas continuam com a mesma memória de sobrevivência, de luta ou fuga. Com a evolução dos seres, foram vivendo em comunidade e percebendo que essas comunidades, esses clãs, esses grupos se protegiam mutuamente, que juntos a possibilidade de sobrevivência era muito maior do que em isolamento. Então foi se criando uma memória celular que a gente carrega até hoje, de que nós precisamos pertencer a um clã, nós precisamos ser aceitos naquele grupo, nós precisamos ser validados, acolhidos para nos sentirmos seguros e podermos sobreviver. Dá para se dizer que cada célula do nosso corpo é um cérebro que guarda ali as suas memórias e a sua reação de luta ou fuga. Então, veja bem, com essa explicação que é científica, fica bem mais fácil da gente entender esse medo de ser julgado. Corremos o risco de sermos isolados, de sermos excluídos, de não sermos aceitos, de não sermos validados, até mesmo de não sermos amados. E isso gera um desconforto imenso, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. Todas essas células respondem a esse isolamento, a essa sensação de estar sendo ignorado, deixado de lado. É como se nós voltássemos lá há milhões de anos e viesse algum ser muito gigantesco e fosse nos devorar porque estamos sozinhos. É essa sensação. E sabendo que é uma memória muito antiga, que hoje nós temos conhecimento, fica bem mais fácil da gente driblar esse medo. Hoje nós sabemos que este julgamento, este apontamento não fala necessariamente sobre nós, mas fala sobre o que o outro tem dentro dele, da sua cultura, da sua herança genética, do meio onde ele vive, de todas as suas dores emocionais que o faz julgar o outro, tirar o holofote dele e virar para o outro.
Com esse conhecimento poderoso, eu sei que a partir de agora você vai mudar muito o seu posicionamento, você vai enfrentar com mais coragem, com mais lucidez, com mais sensatez, todo esse medo de ser criticado, julgado e ser deixado em isolamento. Porque nós não conseguimos viver desta maneira, nós precisamos ser aceitos. Então, comece a trabalhar essas dores emocionais. Elas podem ser contornadas através do autoconhecimento. Fez sentido para você esse vídeo? Se sim, deixa seu like aqui para o YouTube saber e levar essa informação extremamente relevante para muito mais pessoas. Compartilha. Eu vou amar saber se você se identificou, se você ficou com dúvida, deixa seu comentário aqui e se inscreva no meu canal. Um canal onde eu trago um verdadeiro detox dos medos.